Isso, estamos terminando a apostila 1, ô Samuel. Vamos lá então. Aí a primeira, a questão da página 29, tá, falando que a doação ela envolve diversas avaliações, tanto do doador quanto do receptor, né, de quem vai receber esse órgão. Ou esse tecido, né, porque é possível você doar tecidos também, igual quem doa sangue, tá doando tecido, quem recebe tá recebendo. Eh Após o transplante, é necessário acompanhamento médico para verificar a aceitação do órgão, no caso aí desses transplantes de órgãos. E aí está perguntando qual é a estrutura está associada ao reconhecimento do órgão nesse processo, que faz o reconhecimento desse órgão que, no caso está na membrana, né, e, qual a estrutura que vai reconhecer, fazer reconhecimento das coisas e está envolvido no reconhecimento desse órgão transplantado. Qual o nome da estrutura? Escreve aí no chat que eu vejo. Isso aí, João Pedro, é o glicocálix. Isso aí. Ele está na parte externa da membrana, show de bola. Ele ajuda, né, a formar a membrana. A membrana é lipoproteica e associada a ela a o glicocálix. B. O que pode ocasionar a rejeição de um órgão? Por que será que os nossos órgãos, nosso corpo às vezes rejeita alguns órgãos que foram implantados? A pessoa recebeu um coração, por que às vezes o corpo inteiro dela rejeita aquele coração? Tem a ver com o quê? Com anticorpos? É, tem a ver também. Isso aí, isso aí. Então o João falou que o sistema imunológico ataca aquele órgão, né, isso aí. Por quê? Ele considera aquele órgão como o quê? Escreve a palavra bonitinha aí. Intruso, de certa forma é. A gente fala que é um corpo estranho. Eu dei exemplo de um corpo estranho, que é muito comum. Quais foram? Eu dei vários exemplos. O que vocês lembram disso? O que seria um corpo estranho, além de um órgão? Sim, o vírus é um corpo estranho, logo ele vai ser atacado, mas o quê? Sim, mas tem coisas mais simples. Uma farpa, gente. Uma farpa que entra no seu dedo é um corpo estranho. Se você não cutucar com a agulha para sair, porque a maioria faz, outro dia eu fui nadar na ilha, pisei no trem de um espinho de um cacto. Pensa no negócio que ficou me preso em mim, acho que parece que ficou 3 anos preso, que meu pé doeu horrores. Aí lá vai eu cutucar o negócio, né, que aí também não pode cutucar demais. E aí eu não achei, porque eu acho que já estava mais profundo, assim, aí eu larguei, não fiquei cutucando mais não. Aí no final das contas, depois o próprio corpo tirou, ele elimina ou por, aquela, eh, pela fagocitose, né, ou ela acaba eliminando pela exocitose. Nesse caso aí, como é muito grande, né, aí elimina. Uma bala, né, eu dei exemplo aí, a pessoa leva um tiro, por que às vezes em determinados locais tem, dependendo desse tiro, tem que fazer uma cirurgia? Porque a bala, ela começa a se movimentar no corpo. O corpo, ele tenta expulsá-la, né, e às vezes ela pode ir para um lugar que vai causar uma lesão maior, né. O bebê também tá, um corpo estranho. Então eu tô falando que um feto que tá lá na barriga da mãe, ele é considerado um corpo estranho? Como assim? Então por que que o corpo não ataca ele?
Eu falei sobre isso também, porque a imunidade da mãe fica mais fraca. Isso aí, João, bem lembrado. Olha aqui, 32 pessoas, 31 pessoas na sala. Quebra o galho, hein. Quero só João participando não, hein. 2, 3 pessoas participando não, bora todo mundo. Esse povo tá dormindo, já deixa aí o recadinho lá, hein. Levanta, lava essa cara, toma um café, passe um cheiro. Eu também não quero ninguém de sovaco fedido na minha aula não, hein. Bora lá, energia. E aí, é o seguinte, eh, o sistema imunológico da mãe, então, ele cai, né. Por isso que as grávidas, têm que ter cuidados em relação a essa exposição, né, ao ficar doente, a infecções. Ela fica muito suscetível a isso, né, a vários tipos de infecções. Então é bem delicado. Por quê? Porque existe um processo natural de diminuição da sua reação, né, dos anticorpos, para que ela não expulse esse feto, senão toda a gravidez não vingaria, né, gente. Beleza? Então fechamos aí a 21, vamos para 22? Que vocês marcaram? Que é isso aí? Bomba de sódio e potássio, né. D, Arthurzinho? Isso aí, Gustavo. B, ó. A D, olha o que tá falando, Arthur, ó. O transporte representado é a difusão facilitada. Olha aí, eu tenho sódio e potássio, de cara você já vai lembrar que é bomba de sódio e potássio. Então não pode ser a D não, é a letra B de bola, ó. Está representado o transporte ativo, esse que gasta energia, né. Pois é possível identificar o consumo do ATP, olha lá em cima o ATP. O ATP, ó, foi utilizado para eliminar o sódio e depois para incorporar o ADP o potássio, devolver o potássio, né. Aí devolve esse faz a desfosforilação. Então, para eliminar o sódio, fosforila, utiliza 1 ATP. E aí depois desfosforila, devolve o P do ATP. 23. A 1 tá certa? Tá pedindo para você marcar o que for correto, né? A 1 tá certa? Tá sim, então pode marcar um X na 1. E a 2? Também. Então a 1 e a 2 estão corretas. E a 4? Também. E a 8? Também tá. E a 16? No, no, no. Então 1, 2, 4 e 8 pode marcar como correta. 16 não. A 30, página 30, exercício 24. Em um laboratório de estudos biológicos, um cientista realiza testes com hemácias em 3 soluções diferentes. As soluções a 0,6%, 0,9 e 1,1. Então, o que está falando ali? De concentração. Soluções. É soluto mais solvente, que forma a solução, ok? E aí estão as concentrações. Então, 60%, 90%, né, e 110%. Aí caracterize as soluções em relação à concentração. Hemácia 0,9, né, por cento. Ah tá, é 0,9%, eu achei que fosse só 0,6, então é 0,6%, 0,9% e 1,1%, não é 110% não, desculpa.
Então caracterize as soluções em relação à concentração celular nas hemácias a 0,9% e justifique qual delas deve escolher para evitar a hemólise. A hemólise é aquela que rompe as células. Então é uma solução que A é 0,6%. É uma solução hipotônica, isso aí. E B é uma solução isotônica, João Pedro colocou aqui no chat, ó. Isso aí. E a C é hipertônica, muito bem. E aí, qual dessas soluções? A letra B, que é a isotônica, isso aí. Para que não haja nem a hemólise, nem o rompimento, né, a explosão da célula, o rompimento da barreira da célula, e nem que a célula murche, perca água, né? Ela perderia a água numa solução hipertônica. Então o cientista deve escolher a letra B, que é a 0,9%. Beleza? Então não vai ter, o volume vai ser mantido. Beleza. Bereuza. Gostei do Bereuza. Explique o comportamento das células quando colocadas em solução de soro fisiológico e água destilada. Essas mesmas células. Soro fisiológico, aquele soro que você toma, né, quando você vai para o hospital, que você, né, tá lá todo esgruvinhado, todo quebrado, desidratou, ou vomitou, ou fez um monte de piriri, aí vai lá e tomar aquele sorinho na veia. Se ele tá aplicando na sua veia, isso significa que o soro é bem parecido com o quê? Com sangue, isso aí. Ele tem assim, né, nesse caso, a concentração, né, de sais e de água presentes no sangue. Não pode ser água pura não, tá. Então se você já experimentou aquele soro, você vê que ele tem um gosto meio esquisito, né, meio sal, meio doce e água, né. Então você vê que ele tem sais dissolvidos ali, não pode ser água pura não. Inclusive diminuiria a sua pressão e você poderia morrer por isso. Então, o soro, ele tem por ter a concentração próxima ao plasma sanguíneo, o que que vai acontecer? As suas células vão entrar em hemólise? Então, no soro fisiológico vai ficar de boa ali, não vai acontecer nada, né. As células vão ter a movimentação de líquidos e sais, aliás, de líquido de forma mais, tranquila. E na água destilada? Que tá pedindo para você falar do soro fisiológico e da água destilada. Isso aí, Arthur. Podendo rompê-la, isso aí. Então o Arthur escreveu direitinho aqui, João também, né, escreveu certinho lá em cima. Certamente a célula entraria em lise, né, em hemólise, porque ela por ela essa concentração do da solução ser baixa em sais, a água que está nessa solução, ela entraria dentro da célula, porque a célula está mais hipertônica, né, em relação à solução. E aí entraria o movimento de entrada de água seria grande e aconteceria o quê? A hemólise, estouraria. Isso tem bonitinho mostrando no slide que eu passei, né. Então quem tem dúvida ainda do que é solução, como que as células, as hemácias se comportam numa solução hipertônica, hipotônica, isotônica, corre lá no slide e faz um lembrete. Dá uma olhada lá. Gente, esse assunto o Enem ama cobrar, então tem que estar afinadíssimo, alinhadíssimo aí na mente de vocês, tá bom? Qualquer coisa aí me manda mensagem: "Professora, me explica direito". Ó, tem os vídeos também, né, gente, as aulas estão sendo gravadas,
Então, a gente está, enviando essas aulas para que vocês façam revisões. Lembra aí, gente, é rotina, é importante isso, hein, para não ficar defasado. O exercício da 25. Maria perfura o próprio dedo com uma agulha desinfetada e deixa algumas gotas de sangue derramar dentro de um tubo contendo água. Depois de alguns minutos, prepara uma lâmina com o material. Considerando que ela observou, é correto afirmar o quê? Qual letra? C de sangue, isso aí, muito bem. Que C de sangue, professora, você está doida. Então, letra C, isso aí, de coração. Muito bem, as células se rompem, que ela está no meio quê? Coagulou, não. A gente não fala de coagulação. Nesse momento, não. Se essa gota de sangue cair numa superfície, por exemplo, em cima da mesa, vai coagular. Ela vai, né, craquelar toda ali, vai ressecar, né. Agora, quando ela cai dentro da água, a água entra com força nela, porque o meio é o quê? Hipotônico. Ela caiu na água, Samuel. Mas aí a gente não fala que o sangue coagulou, não. Coagularia se eu colocasse alguma coisa nele ali, por exemplo, limão, algum ácido, alguma outra substância. Na água ele não o sangue não coagula, não. Pelo contrário, né, igual, por exemplo, você ralou lá o machucado, jogou bola, tá com machucado ali, aí depois você volta para casa para poder, tomar banho. Você vai lavar aquele machucado, você vai ver o sangue escorrendo, você não vai ver ele coagulado, porque você tá jogando água nele. Eu tiro uma sujeira com sangue lavando água. Agora coagular é outra história, tá bom? Então, nesse caso aí, eu não falo de coagulação, eu falo de osmose, né, tem a ver com isso. A água entrou por osmose na célula do sangue. A 26, tem um gráficozinho aí, o Enem também ama cobrar gráfico. O que vocês marcaram na 26? Letra C, isso aí, decoração. Então, as duas sem gasto de energia, em função da concentração dessa substância no meio externo. Tudo bem, C de coração. E a 27? 27 é C também, isso aí. 27 é C, tá mostrando exatamente aquele movimento, né, da hemácia, comportamento da hemácia em relação aos diferentes tipos de soluções. Isso aí. A primeira, isotônica, a segunda, ela foi colocada num meio hipertônico, e a terceira, você vê que ela deu uma inflada, né, mais um pouquinho ela estoura. Ela foi colocada no meio hipotônico. 28, que vocês marcaram? D? É? Nossa senhora. Botou todas as letras, né, cada um marcou uma. Não, ó, aqui, a correta seria a letra A. Então tá mostrando aí, ó, todas as células estão envolvidas por uma membrana plasmática que controla a passagem de substâncias, né. O fenômeno da osmose controla o movimento da água entre o meio extracelular e o intracelular. Aí a figura abaixo mostra um osmômetro. No tempo 1, então no início aí, ó, o início do negócio no tempo 1, o nível da solução B estava elevado, então subiu ali a solução.
e manteve-se constante durante um certo tempo. Mas no tempo 2 abaixou. Então, ó, ele subiu e depois no tempo 2 diminuiu já, basta você olhar o preenchimento mais escuro dentro. Aí o que que estava mostrando? Que a membrana semipermeável é a de baixo, essa pretinha, essa linha pretinha aí, dentro estava a solução, solução de interna, e a letra A é a solução externa. Aí é para você assinalar a alternativa correta, aí a letra A é a correta. No início, a solução B era hipertônica, em relação à A, então a B é que está dentro, é a mais escura, e a A é a mais clarinha. Então essa solução B estava hipertônica, em relação à A. Aí nesse caso, o que que acontece? A água da B, ela vai se movimentar, ó, elevando o seu nível no tempo 1. Então no início, então o que que aconteceu lá? Eu estava ali, ó, alinhado, aí a de dentro saiu, tanto que no tempo 2 o que que aconteceu com o volume? Diminuiu. Então teve um movimento aí, ela foi colocada era uma solução hipertônica, aí no tempo 1 você vê que o que estava dentro saiu água, né, aí aumentou até o nível. O nível abaixou, porque a água da solução A evaporou e esta se tornou hipertônica em relação à B. Então a letra A de amor. Beleza? Questãozinha aí de vestibular. Tem várias questõezinhas de vestibular aqui, né. E a última página aí é 32, 29, para você identificar os tipos de transporte representados no gráfico aí da 1 e da 2. Então tá falando de muitas moléculas podem atravessar, então já é transporte entre membranas. E aí tá falando de transporte passivo. Passivo é sem gasto de energia. Não, aqui tá ilustrando 2 transportes passivos. Então por isso que não pode ser nessa ordem aí, João. Então a letra A, identificar os tipos de transportes representados por 1 e 2. O 1 é difusão facilitada. Isso aí, Samuel. Só que tem que colocar difusão é porque tem 2 tipos de difusão, né. Difusão facilitada e difusão. Nesse caso aí, é difusão facilitada. Por quê? Porque por causa da velocidade, né, e a velocidade da entrada da substância é estabilizada, a partir de determinado momento, você vê que ela ficou estável, né. Ah, como é que eu sei que ficou estável? Você vê que ela se manteve numa velocidade, né, comparada a um que a velocidade cai, né. Ó, ela subiu, chegou um momento que ela estabilizou e depois ela tendeu a seguir mais reto. Então o 2 é o quê, gente? É osmose. Isso aí, auxílio na 2, né. Auxílio da proteína, por isso que eu falo que é difusão facilitada na 1. A 1 é difusão facilitada então, né, que é a vermelhinha,
que ela ficou estável. E a 2 então é a osmose, porque a velocidade de água aumenta com o passar do tempo, não há estabilização. Porque a 2, se você olhar para a 2, ela tende a crescer, né, ela continua crescendo. Não aparece aí, mas ela continua crescendo. A 1 não, você vê que ela cresceu, estabilizou e depois, caiu, teve uma queda. Aliás, teve uma queda e estabilizou. Então 1 difusão facilitada e 2 osmose, pois não há estabilização. A B, o que caracteriza um transporte passivo? Porque a velocidade de entrada de substância torna-se constante depois de certo tempo, no transporte representado por 1. Transporte passivo, então, ele ocorre o quê? Sem gasto de energia, né, gente. Então, João escreveu de substância de forma espontânea. Então, e por que que a velocidade da entrada de substância torna-se constante depois de certo tempo? Porque ocorre o quê? Ocorre a saturação. É como se eu tivesse muito trabalho, deixa eu ver lá, eu tivesse, sei lá, 10 caixas, 20, sei lá, 20 caixas para carregar, e eu tivesse 5 pessoas. Então, quando essas pessoas pegarem 5 caixas, apesar de ter 20, cada uma já pegou uma. Então é como se elas estivessem ocupadas, fazendo esse transporte. Então, ocorre o quê? Uma saturação, a gente chama de saturação. Ela já não tem ela já perdeu a capacidade dela de fazer o transporte. Então a velocidade ela torna-se constante no momento em que ocorre a saturação das proteínas, que vão realizar o transporte na difusão facilitada. Beleza? Então é porque a velocidade de entrada de substância torna-se constante depois de certo tempo no transporte representado por 1. Então é por esse motivo. O máximo possível, né, das proteínas da membrana, eles estão participando do transporte. Então se não tem mais proteína para poder fazer o transporte, proteína, assim, sem fazer nada, ela já atingiu a velocidade dela. Aí João, essa sua aí, é porque você deu exemplo, né, mas dá uma consertada nela aí. Não precisa de botar isso tudo não, dar exemplos de outras não. Só basta falar que é do transporte passivo, ele ocorre sem consumo de energia, sem gasto de ATP. A 30 babies, o que que vocês colocaram? Letra C, isso aí. O transporte de uma espécie ao longo de um gradiente de concentração é mediado por proteínas canais da membrana, enquanto o transporte com outra ou transporte contra um gradiente de concentração é mediado por bombas na membrana, né. É igual a eu até falei bomba de sódio e potássio. Por que que chama bomba? Por causa do nome da proteína, que faz o transporte de sódio e potássio, como as ATPase, que é o tipo de transporte tipo de proteína, né. Então letra C, decoração. Dúvidas em alguma aí? Anota aí que eu posso esclarecer, e aí a gente encerra esse livro aí. Amorecos, se tiver dúvida pode escrever aí gente, que eu sinalizo aí, que eu vejo, depois qualquer coisa eu volto aí na questão.
Tem exercício para fazer, tá, eu coloquei lá o prazo do dia 10, então exercício sobre membrana, sobre transporte, né, então tem transporte ativo, passivo, tem, difusão, osmose, tá. Então tem umas questões lá, olha lá, porque é avaliativa, é para o nosso próximo trimestre. É importante que faça, tá, então tem lá todo o comando bonitinho, e o prazo eu coloquei até agora sexta-feira, então já bota aí na lista de prioridades, porque o prazo tá vencendo já, ok? Todo mundo acessou já? Sim, Gustavo já. Só o Gustavo? Beleza. Então, ó, amores, criem grupos para ajudar um ao outro, é importante que vocês façam isso também. Que vocês se organizem, pra auxiliar. Às vezes tem gente que tem maior dificuldade com determinado assunto, criem grupos, né, faça assim, vê quem tem um domínio maior em determinado tipo de assunto, marca aí agenda entre vocês. Então, vamos supor assim, sei lá, o Gustavo ele tem facilidade com biologia, né, marca um dia da semana para vocês fazerem um exercício de biologia. Marca assim, ó, toda terça-feira, às 15 horas, eu vou me encontrar, monta aí, abre, vocês têm já o Cisco, entra aí com 50 minutos e vocês trocam informações, ajudam um ao outro. Né, tentam fazer alguma coisa assim parecida, agenda dias aí, monta uma comissão aí entre vocês, uma frente de biologia, uma frente de química, a outra de língua portuguesa, a outra de história, sei lá, vai pegando os conteúdos que vocês têm facilidade e agende aí, vamos quando você trabalha junto, lembra daquela ideia de quando a pirâmide de Glasser, que quando eu ensino o outro, quando eu ajudo o outro, né, ensinando-o, eu aprendo, tenho a possibilidade de 95% de chance de reter aquele conteúdo. Então você aprende mais, né, é estudar, gente, pra prova antecipadamente, é criar o mindset que eu sempre venho falando, né, a sua seu modelo mental, né, de estudo. Com isso vocês vão ver o quanto que vocês vão se desenvolver. Então tenta fazer alguma coisa assim parecida, tá bom? Amores, então na próxima aula eu corrijo aqueles assuntos da folhinha, tá. Essa semana eu vou mandar um Kahoot também de revisão, tá. De revisão da membrana, de membrana, tá bom? Pra brincar um pouquinho, né, o Kahoot é aquele joguinho que vocês fizeram. Isso, eu vou mandar. Amanhã qualquer coisa eu envio até aqui no bate-papo. Ah, eu vou liberar lá, mas aí o Kahoot ele vai poder ser feito até na terça-feira que vem, né. Isso, eu vou botar lá no portal. Aí eu vou colocar como aquele negócio, e aí a gente começa agora a dar um passo para dentro, né, dessa membrana. Tá encerrando já, mas é só eh, pra gente alinhar isso aqui. Eh Então tá pedindo para você identificar no recorte da célula a porção aparente da membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo, de células vegetal e animal. Além dessas estruturas, que outras organelas você pode conseguir identificar? Então aqui, por exemplo, nessa imagem, o que você consegue identificar? Olha, ó, a parte externa aí é a membrana, né. Isso é uma imagem de um recorte, de uma fotografia, eletrônica. Então aqui, ó, nesse mais clarinho, é é possível, provavelmente aí é o núcleo da célula, é bem confuso, né, ó, complexo golgiense, retículo endoplasmático, dá para ver também. A 2 é o que são as estruturas ovais que aparecem no verde, essas estruturas ovais aí, que seria?
Elas podem fornecer alguma informação sobre o tipo de célula representada? Então, mas aí eu tô falando da estrutura, né, não necessariamente esses verdinhos aí. Não necessariamente dá para identificar se é de alface, se é de pepino, mas sim do quê? Que estruturas? Nossa, você ter fome de salada, né, tô com medo de você, hein. Essa hora da manhã, fome de salada, misericórdia. Então, gente, provavelmente são os cloroplastos, né, então já dá para ter uma ideia de que é a célula vegetal, né, beleza? Na célula vegetal. Aí, no capítulo aqui, ó, eu já mandei o slide para vocês já sabem desse assunto, a gente já trabalhou, e aí eu vou fazer um apanhado, né, porque lembra que eu fiquei no slide um tempão falando de, eh, citoplasma, das organelas, aí aqui esse capítulo, ele começa falando disso, aí a gente vai fazer uma revisão desse assunto, tá. Então está falando do citoplasma e das organelas não membranosas. Então o que que é o citoplasma? Ele é aquela parte aquosa, né, da célula, ele que vai dar o manter a ele é constituído, então, por exemplo, de proteínas, de carboidratos, tudo é dissolvido ali em água, formando um fluido, tá. Esse fluido a gente chama de citossol. E boa parte do metabolismo das células acontece nesse citoplasma. Então ele vai garantir o volume da célula, o tamanho dessa célula, e vai garantir que ocorram atividades metabólicas para o funcionamento das células. Logo, ele tem uma função aí, de extrema importância, ok? Tá encerrando o nosso tempo, deixa eu parar a gravação aqui, que daqui a